Gente, vou fazer um breve resumo a respeito dos objetivos do nosso canal. Como são muitas aulas, aulas muito densas, com muito conteúdo de filosofia e de espiritualidade, tratando de mística, né, de filosofia cristã, e de mística e de espiritualidade. Como é muito conteúdo denso, às vezes é difícil entender e tanto conteúdo, né? O objetivo do canal e assim por diante. Então, para as pessoas novas que possam estar perdidas, eu remeto a essa, esse resumo dos objetivos do canal, né? Então, vamos a alguns dos pontos centrais, né? Um dos pontos centrais é o seguinte: uma palavra essencial para entender o nosso canal é a palavra mística. Beleza, gente? A palavra mística ela surge, ela está ali no contexto de Dionísio Areopagita. Ele tem um dos seus livros, muito interessantes, os livros de Dionísio Areopagita, que exerceu uma grande influência na filosofia cristã e na espiritualidade cristã, inclusive em Tomás de Aquino, né? Porém, Dionísio Areopagita, muita gente não sabe, mas ele possuía uma filosofia hermética, né? Da escola de Amonusiacas, né? É uma filosofia esotérica influenciada por Próclo. Próclo, por sua vez, foi influenciado por Plotino. Então, Plotino ele inaugura o neoplatonismo na filosofia. E também nós temos figuras como Jâmblico e Porfírio. Tudo nessa época, dentro da escola de Alexandria, que tem ali também a influência de Filon de Alexandria, né? Então, geralmente eu coloco muito conteúdo de uma vez, né? Então, vamos falar pausadamente para entender. A palavra mística, ela começa a surgir com a teologia mística de Dionísio Areopagita, né? Ali no começo do cristianismo. Esse Dionísio Areopagita, ele não é aquele Dionísio do Areópago que se converteu à pregação de Paulo no livro de Atos, quando Paulo vai lá conversar e debater com os filósofos estoicos e epicureus e vai falar sobre o Deus desconhecido. Aí tinha um Dionísio do Areópago que se converteu à pregação de Paulo. Não, não é esse Dionísio. Esses escritos do Dionísio, o autor tem o nome de Dionísio Areopagita, ele foi escrito muito tempo depois, alguns séculos depois de Paulo, daquela época de Paulo. Então não foi Dionísio, o nome é atribuído a Dionísio, mas foi um outro autor. Por isso ele é conhecido como Pseudo Dionísio Areopagita. Pseudo significa falso. Não é o verdadeiro Dionísio, é um outro autor, não sabemos quem é esse autor. Mas esse autor tem livros interessantes, como Teologia Mística, dos Nomes Divinos, Hierarquia Celeste e Hierarquia Eclesiástica, né? Então ele se parece muito com um filósofo e um místico cristão. Inclusive a palavra mística está ali nascendo ali naquela época. Então ele influenciou até mesmo a filosofia de Tomás de Aquino, o Dionísio Areopagita. E ele influenciou até mesmo o João da Cruz, né? Porém, Dionísio Areopagita não era cristão essencialmente. A sua filosofia e a sua espiritualidade possuíam princípios herméticos da escola iniciática de Amônio Sacas. Plotino foi discípulo de Amônio Sacas. Amônio Sacas não escreveu nada. Plotino escreveu
inaugurou o neoplatonismo com seu livro As Enéadas. Enéadas. Não tem em português, ele tem uma tradução apenas parcial em português. Tem uma tradução completa em inglês. O texto é grego. As Enéadas, de Plotino. Então muita gente começa a se encantar com a espiritualidade quando descobre a mística, aí começa a misturar João da Cruz com Plotino, com Dionísio e Teresa de Ávila, com Mestre Eckhart, que com essa a bagunça, né? Porque não existe muita pesquisa sobre isso. Qual que é a proposta desse canal? A proposta desse canal é a seguinte: a mística, ela não está apenas no esoterismo. Ela não está apenas no hermetismo. Existe também uma mística cristã, né? Aí vem a pergunta, então o que é a mística? Já falei aqui no nosso canal, tem um curto declaração aqui. Existem três, até mesmo, por exemplo, Mário Ferreira de Santos fala um pouco sobre a mística, né? Mário Ferreira de Santos não, Lima Vaz, né? Só que o pensamento de Lima Vaz ele é influenciado por Hegel, que é o neoplatônico. Ele fala de Tomás de Aquino, mas ele não é um filósofo cristão, né? Essencialmente, porque ele tem uma influência muito grande de Hegel, que é uma proposta diferente da filosofia cristã. A filosofia de Hegel é uma filosofia neoplatônica. Mas para você entender o objetivo desse canal, é o seguinte: a mística não é apenas a mística não é algo apenas do hermetismo. A mística é algo também do cristianismo. São duas experiências místicas, a experiência hermética e a experiência cristã. São duas experiências místicas. Então, existem três sentidos da palavra mística, né? Um desses sentidos é quando você fala, olha, as pessoas falam que uma coisa mística é uma coisa irracional, né? É como se fosse manifestações estáticas, né? A pessoa perde a consciência e acaba sendo tomada de uma grande emoção e começa a sair da razão. Ela sai da razão, ela entra em transe, ela entra em glossolalia e começa a falar coisas e começa a perder o controle, e cai no espírito e começa aquela confusão, não se sabe mais se é de Deus ou não é. Então, de certa maneira, existe uma crítica até mesmo dos ateus, né? Porque algo místico é irracional. Se é místico, então não tem razão. Essa é uma das críticas feitas em relação à mística, que seria uma coisa irracional. Isso num lugar comum, né? O outro sentido do que seria a mística seria algo relacionado ao esoterismo e ao hermetismo, né? Um conhecimento oculto, proibido, né? Então, esse é misticismo, que é antigo mistério, né? É astrologia, né? É coisa iniciática, né? Então esse seria um outro sentido da palavra mística. Isso é coisa de mistério, é místico, quer dizer, é uma coisa oculta, é um conhecimento do bem e do mal, é um conhecimento que não é para a igreja, é um conhecimento que não é da luz de Jesus, é uma luz, sei lá que luz que é, mas não é de luz de Jesus. Então seria esse o outro sentido da mística, a mística esotérica. Então tem esses dois estigmas que sofre a palavra mística quando se é aplicada ao cristianismo. Mas tem um terceiro significado da palavra mística, que é a mística cristã, né? Essa é a menos conhecida. É a menos conhecida. O que é algo místico do ponto de vista cristão? É você entender que a experiência com Deus ela não é uma experiência superficial no sentido de mais ou menos assim. Bom, hoje eu tive um encontro com Jesus, agora eu sou uma pessoa mais feliz. Mais feliz, agora eu tinha um vazio no meu coração do tamanho de Deus e agora Deus está comigo, agora eu sou uma pessoa legal, sou cristão, sou uma pessoa
feliz agora e eu tenho esperança da salvação. Não, não seria isso. A mística ela é mais profunda. A mística, uma experiência mística, ela transforma radicalmente o ser humano, como a gente vê nos antigos, por exemplo, Francisco de Assis. Francisco de Assis ele teve uma experiência mística, né? Ele abandonou todas as coisas e ele foi viver de uma forma assim, a pessoa ela vai andar descalça, ela vai viver entre os pobres, ela é sobre um despojamento interior radical, que seria uma kenosis, né? Ela se despoja de tudo para ganhar tudo. Ela dá todas as coisas por Jesus para receber apenas Jesus. Ela não dá apenas uma parte da vida dela, ela dá toda a sua vida, né? Então isso existia muito na Idade Média. Quando tinha os santos, né? Eles abandonavam a família, eles se afastavam da família para entrar nos mosteiros e viver uma vida de oração o resto da vida, ali no claustro, num lugar bastante fechado, com regras, tinha regras monásticas, eles tinham que seguir as regras. Esses mosteiros começam com o Bento de Núrcia, com a regra de São Bento. Mas essa espiritualidade ela começa antes, né? Já nos padres do deserto, quando a igreja começa a se envolver muito com o secularismo, aqueles padres, né? E a palavra padre ela pode incomodar para quem é protestante, mas seriam os pais do deserto, né? Eles vão para o deserto para ver uma espiritualidade eremítica na solidão, buscando uma oração mais profunda com Deus, que não é uma oração simplesmente que você está falando, é uma oração do coração, uma oração interior, né? Uma oração profunda, contínua, contemplativa. Então aí surgem as comunidades eremíticas e depois vai surgir as comunidades cenobíticas. Cenobíticas não é mais uma espiritualidade do deserto solitária, é uma espiritualidade em comunidades, que aí você vai ter os mosteiros. Mas nessas comunidades, você não pode ficar conversando o tempo todo, né? Você tem regras, você tem que guardar o silêncio o tempo todo, né? Tem até um documentário, se eu não me engano, de 2 horas no YouTube chamado O Grande Silêncio. Mostra a experiência dos monges da Cartucha, da ordem dos cartuchos, né? Então você vai ter vários mosteiros na espiritualidade antiga. Aí nós já estamos na mística cristã. E é importante falar dos mosteiros, da experiência do monacato, né? Nós temos o mosteiro de São Bento, né? Nós temos os beneditinos, que é a regra de São Bento. Nós temos os cartuchos, né? Nós temos a ordem carmelita, os carmelitas, que é a mais importante espiritualidade da nossa cultura. E nós temos várias ordens também que são mais ativas, né? Elas vão para ruas, elas não estão preocupadas tanto em ficar no mosteiro, numa vida contemplativa, mas numa vida mais ativa de despojamento aos pobres, em ajuda aos pobres. Aí já é uma experiência mais parecida com a de Francisco de Assis, de Teresa de Calcutá, e aqui no Brasil, com a irmã Dulce, né, por exemplo. Então, você tem a ordem dos jesuítas, né, de Inácio de Loyola, que é a companhia de Jesus, né? Nossa, eles vieram aqui, catequizaram os índios, tal, fizeram mal. Quer dizer, mas existe uma dimensão boa da espiritualidade, de todas as espiritualidades, inclusive da companhia de Jesus, que tem os exercícios espirituais de Inácio de Loyola, né? Papa Francisco, ele é um jesuíta, né? Está fazendo coisas extraordinárias pela paz. Então, a experiência contemplativa, ela tem uma dimensão parecida com a de Maria, irmã de Marta, irmãs de Lázaro. Quando Maria está perante Jesus, ela não está fazendo coisas, ela está ouvindo as palavras de Jesus e não está se importando com o agir, né? É por isso que Marta vai criticar Maria. Jesus vai dizer: Marta, você está ocupada com muitas coisas, mas somente uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Quer dizer, essa boa parte é o próprio Jesus.
Nada mais é necessário, apenas o próprio Jesus. Então a experiência contemplativa é o ócio, né? Você parece que não está fazendo nada, mas você está em uma oração profunda. E essa oração dos mosteiros, ela é para toda a humanidade. Né? Está orando pelo mundo. Como Faustina Kowalska, que pedia que Jesus tivesse misericórdia do mundo inteiro. Então essa é uma dimensão contemplativa da mística. É uma experiência de oração profunda. Né? Como os 9 graus da oração. Existem 9 graus da oração. Oração contemplativa. E a experiência ativa, que é a experiência de Marta, é a experiência de Francisco de Assis, a experiência de Inácio de Loyola com os jesuítas, é a experiência de Teresa de Calcutá. A experiência passiva é a experiência dos padres do deserto, como Santo Antão, Antão do deserto, né? Como Bento de Núrcia, que apesar que você também tinha que trabalhar no mosteiro, né? Bento de Núrcia vai criar o lema ora et labora, ora e trabalha. Então você tem um tempo para oração, um tempo para fazer o trabalho lá com a comunidade. Ou cuidando da horta lá, ou então até fazendo os licores, né? Como fazendo licores, fazendo coisas até para na gastronomia, como faz aqui o Mosteiro de São Bento aqui de São Paulo, né? Que tem até a mesma faculdade de São Bento aqui de São Paulo. Então isso aí seria a mística cristã. Quando nós vamos para a experiência do Carmelo, né, a ordem carmelita, quando João da Cruz ele entra na ordem, ele tinha uma proposta muito radical de espiritualidade. E as pessoas não gostavam de João da Cruz por causa disso. Ele era muito austero, né? E ele foi preso no cárcere de Toledo por causa disso. Os próprios monges do mosteiro prenderam João da Cruz, né? Ele apanhou lá ficou lá preso no cárcere de Toledo até que ele sai, né? E quando ele sai, depois quando ele vai falar da noite escura, ele fala sair por uma secreta escada, aí começa a poesia mística de João da Cruz, né? E uma noite velada em que ninguém me via, aí a influência dos cânticos, né? Na poesia de João da Cruz, especialmente na prosa de João da Cruz, na sua espiritualidade monumental, né? Que vai influenciar Teresa de Ávila, né? Então, quanto mais profundo é o estudo que você faz, mais alimento sólido você tem. Se eu ficasse aqui falando apenas coisas que te der uma falsa sensação de paz, né? E uma coisa morna, com certeza não seria uma coisa cansativa. Você não ia precisar ficar anotando no papel, né? Ia ser uma coisa mais tranquila e menos densa, menos tensa, né? Menos pesada, né? Ia ser uma coisa mais leve, né? Mas a proposta do nosso canal é trazer conhecimento sólido, né? Coisas que não são tão fáceis de se encontrar em pesquisa, como por exemplo esse mistério que é o neoplatonismo. Então, João da Cruz ele vai influenciar Teresa de Ávila e os dois vão ser os maiores místicos aqui do Carmelo. Eles vão reformar o Carmelo, ele vai se tornar a nova ordem. A palavra nova ordem é estranha, né? Quando os carmelitas vão se tornar, vai criar o Carmelitas Descalços, né? Que é um outro braço do Ordem do Carmelo, é o Carmelo reformado por João da Cruz e Teresa de Ávila. E essa espiritualidade de João da Cruz, que vai influenciar Teresa de Ávila, vai refletir outros nomes do Carmelo, como Teresa de Lisieux, muito mais para frente. E depois Edith Stein. Então, isso é a mística cristã, experiência profunda de oração. A palavra central na mística é oração. Oração que passa por vários graus, né? Primeiro você fala, é uma oração vocal, oração meditativa, passa para oração contemplativa, oração unitiva, são vários graus de oração, a oração profunda, que insere naquilo que João da Cruz chama de noite escura.
De acordo com João da Cruz, na noite escura, você é purificado de suas sensações, né? As sensações, elas morrem, de certa maneira. Você não sente mais gosto por nada. Por nada. Nem pelas coisas. E depois você tem a noite escura do espírito, que ela é uma noite mais difícil ainda. E aí você não tem as consolações também. E chega um momento que você não consegue orar, não consegue mais orar, não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais ler nada, não consegue nem ter uma vida espiritual, não consegue fazer mais nada. Você fica parado ali. Você não está fazendo nada. É o próprio Espírito Santo que está trabalhando em você, purificando através das noites. Isso é uma forma de oração, em que você não está orando de uma maneira óbvia. O seu interior está orando, né? João da Cruz chama isso de altíssimo caminho de contemplação obscura. Qual o objetivo dessas noites? Chegar à união mística, união divina, união matrimonial. João da Cruz considera que o místico ele é a esposa de Cristo. Quando você atinge um matrimônio espiritual, você se torna esposa de Jesus. Né? Que é a proposta que Jesus sempre fez lá nas parábolas, como das virgens loucas, né? Das 10 virgens, das virgens prudentes, das virgens loucas. Apóstolo Paulo fala que o casamento entre o homem e a mulher é um símbolo, é uma alegoria de um mistério maior, que é a unidade entre Jesus e a igreja, né? Os Cânticos dos Cânticos é considerado pelos místicos como uma referência entre a união entre a alma e Cristo, né? Entre a igreja e Cristo, mas não só entre a igreja e Cristo, mas também entre a alma e Cristo, né? E isso começa com Orígenes. Orígenes ele está no meio daquele neoplatonismo de Dionísio Areopagita que estava ali antes, já na escola de Amônio Sacas, né? Amônio Sacas, Plotino, né? Os neoplatônicos. E Orígenes vai ser considerado também um neoplatônico. E Orígenes ele não vai entrar como entre os santos da igreja, ele não vai entrar como doutor da igreja, nem como santo da igreja, porque ele tinha umas preposições meio estranhas. Mas quando eu estou estudando Orígenes, eu não estou vendo hermetismo ali. Eu estou vendo uma mística, mais uma proposta esponsal que vai estar no século XVI com João da Cruz, né? Só que João da Cruz ele expande isso, né? De uma maneira realista, não apenas alegórica, mas uma união que ocorre neste mundo. Neste mundo. Efetivamente, a união ela é real. E é isso que a teologia humanista, secularizada, protestante não consegue entender, que uma união mística ela pode ser real. Né? Isso que João da Cruz estava ali no século XVI, estabelecendo nas suas obras principais. Né? E nós temos as obras completas de João da Cruz em língua portuguesa. Então a palavra mística ela é central. Por que ela é central? Porque quando a alma atinge esse conhecimento, essa dimensão mística, ela foi mais longe, ela foi mais profunda do que aquela experiência rasa. Né? Porque se a igreja ela fica na experiência rasa, humanista, cética, né? E os herméticos ficam ali naquela espiritualidade elevada, né? Mistagógica, teúrgica, né? Então o que acontece? O cristão ele tá, o místico, o hermético ele tá tendo mais fé do que o cristão. E o cristão ele tá ali na igreja, ele tá vendo aquela espiritualidade rasa. Se ele quiser buscar uma experiência mística, como ele não encontra na igreja, ele vai buscar na Kabbalah, né? Ele vai buscar em Hermes Trismegisto, ele vai buscar na Cabalion, ele vai buscar no movimento Novo Pensamento, ele vai buscar no hinduísmo, ele vai buscar no budismo, ele vai buscar no espiritismo, ele vai buscar em ordens iniciáticas, porque ele não sabe que existe no cristianismo, né? A mística, ele não sabe. Então ele pensa que apenas na alquimia ele vai ter essa experiência.
E ele vai procurar as ordens. E ele vai fazer juramento. E é um caminho sem volta. Caminho sem volta, quer dizer, supostamente sem volta. Ele pode sair, mas é difícil. É difícil. Então qual é o alerta que nós estamos sendo analisando? Que a mística ela existe também no cristianismo. A prova disso é que João da Cruz é considerado o doutor místico da igreja. Né? E... Então, a outra coisa, João da Cruz ele fala: o demônio teme a alma unida a Deus como ao próprio Deus. Né? Então não se pode subestimar uma espiritualidade como essa. A palavra mística ela surge com Dionísio, um hermético. Mas ela também entra no cristianismo, né? Ali também já está Orígenes, né? Porque se os herméticos eles buscavam uma união com Deus teúrgica, como o Jâmblico vai propor, se unir a Deus, né? Através de uma emanação que vem de Deus, do uno platônico, neoplatônico, né? Que seria como as 10 sefirotes. As 10 sefirotes. O uno ele desce até o homem, você sobe até Deus, quer dizer, o Deus ele não pode ser conhecido efetivamente, ele é desconhecido. Então você precisa estar por emanações. Essa é a proposta hermética. A proposta da igreja é uma outra proposta. Deus ele não é imanente na natureza. Ele não é igual Spinoza falou, Deus está na natureza. Ele não é igual Hegel falou, que o homem é toda a realidade, né? Que o espírito absoluto, ele se desdobra em seres finitos, né? Ele transcende o universo, mas também o universo está dentro dele e é intracósmico, o espírito do mundo. Não, a proposta cristã, Deus é transcendente, ele está fora do espaço e do tempo. Portanto, é possível se relacionar com o transcendente. Porque como ele está fora do mundo, então é possível relacionar com ele. Se ele estivesse dentro, não teria sentido se relacionar, porque ele já estaria em nós, né? Nós seríamos Deus, faríamos parte de Deus. Se ele está fora, nós não podemos ser deuses. Nós podemos nos relacionar com Deus e nos unir participando da Trindade, mas não na substância, mas uma união que é pelo amor. Isso que João da Cruz vai dizer. Você se torna divinizado, você se torna Deus, não se unindo à substância, mas por participação no amor. Não é cobiçar ser semelhante ao Altíssimo em poder e em conhecimento, mas cobiçar amar de maneira parecida como Deus ama. Aí Deus proporciona, você alcança conhecimento, né? Poder, tudo que aquilo que é buscado pela outra via. A outra via ela quer ser semelhante ao Altíssimo, mas não através do amor. Ela cobiça ser igual a Deus. Do dia que do fruto comerdes, fruto do bem e do mal, sereis igual a Deus, né? Subirei acima de todas as estrelas dos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, será lançado ao mais profundo abismo. Então, a experiência, quando aquela tentação de Eva e Adão, eles cometem o mesmo pecado daquele que quis ser acima de todas as estrelas de todos os anjos do céu. É o mesmo pecado, por isso a condenação, por isso o pecado original, por isso a morte. Jesus veio para nos redimir dessa morte, que pudéssemos nos unir a Jesus e vencer o pecado e a morte. Então, nós temos experiência mística em João, apóstolo João, nós temos experiência mística em Paulo, né? Não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim, né? Já estou crucificado com Cristo, é místico, né? Mas a mística profunda, ela nasce com Orígenes para o cristianismo. E ela nasce com Amônio Sacas e com Plotino para o hermetismo. Que vai retomar aquele hermetismo que já estava em Platão, que já estava em Pitágoras. E quando a escola de Alexandria, quando a Filon de Alexandria
lá de Israel, quando há o médio platonismo, ele faz a transição entre o pensamento de Platão antigo, influenciado pelo hermetismo de Pitágoras. Ele faz o médio platonismo, ele faz essa transição de Platão para o neoplatonismo, que é a proposta de Plotino nas suas Eneadas, né? Então, o neoplatonismo ele vai estar em Hegel, ele vai estar em Mário Ferreira de Santos, ele vai estar em Lima Vaz, ele vai estar em Mestre Eckhart, ele vai estar em, vou pronunciar o nome, B-O com trema H-M-E, Bima. Ele vai estar em Paracelso, vai estar no romantismo alemão, em Schelling, em Fichte, em Goethe, em Schiller. E tem também aqueles alemães lá como Tauler, né? E como... Depois eu lembro outro nome. Tauler e Henri Suso, né? Que são alemães também. Eu tenho que estudar bem essa questão para ver se eles são mesmo, né? Cristãos, né? Ou estão ali na onda do Eckhart, né? Mestre Eckhart, ele é hermético. Quando nós vamos para a mística cristã, nós temos, por exemplo, Gregório de Nissa, ele é cristão ou ele é neoplatônico? Pelo que eu tenho pesquisado, ele parece ser cristão, mas sobre fazer pesquisa sobre isso, né? Nós temos que pesquisar, né? Pesquisem, estudem, né? E o maior místico que já existiu na igreja, João da Cruz. Então, você não vai sair perdendo em conhecer a dimensão mística do cristianismo, né? Você vai ter mais união com Deus, mais intimidade com Deus e vai alcançar essa união matrimonial através das noites escuras. A palavra mística é central. Outra palavra central para o nosso canal é filosofia, né? Na antiguidade, Paulo já debatia com os filósofos lá no Areópago, né? Os epicureus e os estoicos. Quando a fé cristã começou a ser ameaçada pelo paganismo, que eles estudavam filosofia, os pagãos, eles começaram a atacar a fé cristã através de argumentos, os pais do deserto viram a necessidade de estudar filosofia, a razão para combater o pensamento pagão. Aí surgiram os filósofos cristãos pela primeira vez. Teremos Tertuliano, que depois foi para a heresia montanista. E você vai ter os pais da igreja, como Irineu, né? E aí vai ter Orígenes, vai ter Gregório de Nissa, os três pais capadócios, e assim por diante. Vai ter vários pais da igreja, Clemente de Alexandria, e assim por diante. A lista é imensa. Depois vai ter os grandes Agostinho e Tomás de Aquino. E Duns Scoto. Depois fica 800 anos sem filosofia cristã, só tem filosofia hermética. Aí, agora, no século XX, vai ter Alvin Plantinga, ele reinaugura a filosofia cristã, depois de 800 anos sem que houvesse filósofos cristãos, né? Kant, Hegel, Descartes, Kierkegaard, Leibniz. Nenhum desses foram filósofos cristãos, né? Eles eram herméticos. Então, a palavra filosofia ela é central. Alvin Plantinga é o maior filósofo cristão dos últimos séculos, né? Para mim, eu considero Alvin Plantinga maior do que Tomás de Aquino. Você vê a importância que Alvin Plantinga possui. Então, filosofia também é um outro termo essencial para a nossa escola. Porque conhecimento não faz mal para a igreja, não faz mal para os tempos que virão. Termos centrais são oração, intercessão, né? Tudo isso são fundamentos de guerra, fundamentos, né? Não basta apenas conhecer, mas ter estratégias, ter não apenas estratégias e táticas, mas também fundamentos de guerra. Então, por que termo guerra? Porque em Daniel existe um grande conflito, uma grande guerra. Essa grande guerra se desdobrará no futuro, uma guerra cósmica entre anjos, quando estiver ali o reinado do anticristo, né? E a igreja passa pela grande tribulação, então ela vai ter que lidar com isso, né? E vai ser muito sutil,
naquela época, um engano, vai ter um sincretismo entre a igreja e o hermetismo. Então vai ser muito difícil, já é hoje, saber quem realmente é cristão e quem não é. É aquela coisa, não confiar em ninguém, porque ninguém sabe quem é um cristão. Ninguém sabe mais quem é um cristão hoje. Agora, tem um teólogo chamado Karl Rahner, teólogo católico, é, que segue estudioso do pensamento de Tomás de Aquino. Ele participou do Concílio Vaticano II. Ele possui um livro chamado O Cristão do Futuro. Karl Rahner é atribuída a ele a seguinte frase: o cristão do futuro ou será místico ou não será cristão. Né? Então, o que são estratégias, né, para você ter conhecimento para lidar com você tem estratégias para lidar com o que você conhece do que vai vir, das coisas que se sucedem na história e que vai culminar ali na última semana de Daniel, né? Mística, filosofia, oração, intercessão, é, a mística inclui as noites escuras e a união divina, a união mística. Outra palavra-chave, unidade da igreja. União entre os protestantes, os católicos e os ortodoxos. A igreja unida. Outra palavra central, sinergia. Né? Poucas pessoas unidas em um propósito místico. Uma amizade mística que vai até o fim e não é líquida. Uma amizade cristã. Amizades espirituais profundas nos próximos tempos serão entre pequenas pessoas e algo muito forte, que não se rompe, algo místico, né? Sinergia. Mais profunda do que o amor ágape e mais profunda do que o significado de comunidade. Né? E é mesmo de adoração, né? Porque não é mais uma questão de música, mas uma questão de concretude, né? O acolhimento que é concreto. Também tem a música, tem a adoração, mas acho que vocês estão entendendo a proposta. E nós temos outras aulas aqui. É você concretizar aquilo que foi apenas vislumbrado nos movimentos recentes de avivamento, de adoração e de comunidades. Movimentos que transformaram a experiência antiga de um culto a um Deus distante, um culto de reverência a um Deus distante, em um relacionamento livre e amoroso, em uma oração em comunidade com Deus. Né? Esse movimento recente transformou o sentimento em relação ao humano, mas não a vontade em relação ao humano. Por isso ele é líquido, não é concreto e as comunidades de adoradoras elas não se sustentam e tudo volta àquele humanismo do Renascimento. Outra palavra central é princípios. Princípios, né? Existem princípios, existe uma diferença entre tática, estratégia e fundamentos, né? O que é fundamentos? Por exemplo, não vale adivinhação, encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Isso é um fundamento, é um princípio espiritual. É uma lei espiritual. Né? Então, são fundamentos, né, do mundo espiritual, de como ele realmente é regido por Deus. Outra palavra central para o nosso canal é esperança. Né? Esperança. A esperança é quando a fé já está morrendo no mundo e quando o amor já está morrendo no mundo. Quando quando se esgotam as possibilidades do poder humano, então começa as possibilidades do poder de Deus efetivo em uma igreja cética em que não há milagres, né? Que não há poder real, não existe poder efetivo, né? Uma igreja distraída, uma igreja que possui relacionamentos líquidos, uma igreja contraditória, uma igreja que vive o hedonismo, que vive as sensações, que vive a dissimulação, que vive as contradições, né? Que fala muito sobre Jesus, mas não acolhe o ser humano.
Porque numa dessa, a teologia da prosperidade é apenas uma cortina de fumaça, né? Porque se você for estudar profundamente teologia e filosofia para ficar atacando teologia da prosperidade, né? Não, vamos estudar Kant, Hegel, enfrentar Kant, enfrentar Hegel, como Plantinga fez, né? William Lane Craig participando dos debates com os ateus, né? Aquele diálogo de alta elegância, de alto nível, né? Você não vê muito estresse ali, o William Lane Craig totalmente controlado, né? Você vê um debate de altíssimo nível, de elegância, né? Sem aquele descontrole, né, emocional, um diálogo de alto grau. Quando você vê, por exemplo, Alvin Plantinga sendo o maior filósofo que já existiu em toda a história. Ou você acha que é fácil provar a existência de Deus e fazer o que Alvin Plantinga fez, né? Deus está morto, Nietzsche disse. Deus está morto. A universidade dizia que não tinha nem sentido falar sobre Deus. Você não pode nem falar que Deus não existe. Ou que a crença em Deus é falsa. Ela simplesmente não tem sentido. A Terra já não é mais o centro do universo. O homem já é considerado que não veio mais do barro, mas que veio de outras espécies. Quer dizer, se tornou um ceticismo profundo, né? Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo. Freud diz que a religião é a neurose obsessiva da humanidade. Nietzsche diz que o cristianismo é a filosofia platônica das massas, né? Que o amor é a virtude dos fracos, né? Toda aquela coisa. E Alvin Plantinga, ele consegue, através de sua genialidade, propor um diálogo acadêmico dentro da academia, dentro da universidade, trabalhando com lógica e epistemologia dentro da filosofia analítica. Então isso é um debate, essa é a proposta, é estudar, é entrar numa faculdade de filosofia e começar a estudar, né? Falar, amanhã vai acontecer a grande tribulação, vai acontecer na semana que vem. Não vou estudar filosofia, vou começar a entrar em desespero. Não. Entra lá na faculdade de filosofia, tem tempo ainda. Faz, se forma, estuda a história. Estuda a história da filosofia. Estude Alvin Plantinga. Estude William Alston, né? Estude Robert Adams, Robert Aldi, Peter Van Wagen, né? E assim por diante, né? E desconstruir você pode também fazer uma desconstrução. Dentro da academia bem-vinda, você trabalhando com o método, você desconstrói o pensamento de Hegel, você desconstrói o pensamento de Kant, né? Quando Kant propõe a morte de Deus, não teve ninguém que respondeu naquela época o que Kant estava propondo, né? E tudo crente, né? Tudo protestante, né? Kant, Hegel, tudo crente, tudo evangélico, detonando com a fé cristã, né? Mas tudo bem. É por aí que a carruagem anda, né? Dentro da história da filosofia. O que mais? Porque a proposta é para filósofo, né? Porque para quem pretende, porque existe a pequena via, né? Quando Teresa de Lisieux ela propõe uma alta espiritualidade, ela está propondo a pequena via. Ela não está propondo uma filosofia monumental igual a João da Cruz, né? Ela conseguiu fazer o que João da Cruz fez com aquela alta linguagem articulada de uma forma poética, simples, né? E ela conseguiu ir longe do mesmo jeito, através da pequena via, né? Mas qual que é a proposta? A proposta é a seguinte: a pessoa que ela tem talento para a universidade, para o pensamento, para ser filósofo, ela vai ter mais facilidade de entender certas questões. E quando ela vai aprendendo, ela tem que ver, essa aula, essa proposta, ela está me deixando mais, ela está me ensinando a pensar, está me deixando mais inteligente ou está me emburrecendo, me trazendo uma sensação de uma paz que não existe, né? Então você sendo desafiado a enfrentar questões profundas do pensamento. Vai dialogar com Aristóteles, vai dialogar com Hegel, vai dialogar com Kant. Se prepara, né? Agora aquela pessoa que ela não tem o talento para ser um filósofo, né? Mas alguma coisa ela vai aproveitar, né?
Ela não precisa seguir proposições por proposições. Ela vai entender a essência do que está sendo proposto, né? Nós não podemos subestimar a inteligência das pessoas, né? Você não pode subestimar a sua inteligência, né? Se você quiser, eu falo, olha, vamos orar aqui, ó, vamos falar, Pai Nosso que está no céu, santificado seja. Ou então eu posso fazer, vamos dizer assim, eu falo, por exemplo, dizer assim, nem é essa a questão do Pai Nosso que eu ia falar. Vamos dizer que nós chegamos assim, vamos ler um salmo hoje, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, assim por diante, né? Sentar-me em faz, em vez de espaço, aí começa, ó, gente, ó, o Senhor é o pastor, viu? O Senhor descansa. É bom você ter essas consolações, né? Mas você não vai perder se você buscar conhecimento, buscar profundidade, né? E tem outras pessoas que estão aí também fazendo suas aulas e ensinando proposições e não é apenas aqui no nosso canal, e você pode estudar o que você achar que seja melhor para você e a nossa proposta é exatamente essa, que é o conhecimento e o discernimento. Discernimento desses tempos em que, quando a ira de Deus vier no futuro, né, será a operação do erro, né? Virá o que é chamado de Apocalipse da operação do, nos livros, a escritora vai chamar de a operação do erro, né? A ira de Deus, quando vier no futuro, ela que vai tremer as estruturas, né, do mundo, no final das contas. Ela que irá tremer. E então a palavra escatologia também é central pro nosso canal, né? Como que você alcança força e estratégia e fundamentos para enfrentar questões altas através das noites escuras, valorizando a mística, né? A experiência de oração, ela tem que ser profunda. O relacionamento com Jesus, ele é absurdamente profundo. Ele é radical. Ele é renunciar-se até as últimas consequências. Aquela experiência também, lembra de Eliseu quando diz: mostra a ele que os que estão conosco é maior do que os que estão com eles. Essa ideia do... Porque na época de Paulo, né, quando você começa a falar muito sobre anjos, né, existia um certo temor que você pudesse cair na heresia, né? Existia até uma crítica ali de Paulo sobre essa questão de se tratar muito sobre os anjos, né? Dos anjos, né? Excessivamente, né? Mas os tempos que nós iremos passar pela frente, inevitavelmente nós vamos ter que entender a angiologia. Mas não idolatrando os anjos, mas entendendo o papel deles como ministros, né? Que estão aqui para proteção do seu povo e para intercessão do seu povo, né? Não podemos achar que tudo é idolatria, que a Igreja Católica tudo é idolatria. A Igreja Católica, ela possui... Existem até santuários dedicados ao Arcanjo Miguel. Você sabia disso? Dentro da Igreja Católica existem santuários dedicados ao Arcanjo Miguel, né? Aí você vai falar, é idolatria. Não é que é idolatria, é a cultura antiga, é a maneira como eles enxergavam, como eles enxergam até hoje. Eles têm uma experiência espiritual diferente da experiência protestante, né? É muito diferente. O católico, ele consegue ter uma experiência de diálogo com os santos, com o anjo, e sem entrar na idolatria. Sem entrar. Não estou falando que não há ninguém que entre. Se alguém entrar, não foi isso que a igreja ensinou, né? Se você for ler os documentos da igreja, as encíclicas, as bulas papais, lá não vai estar falando que os santos, eles salvam, que os santos
Não, eles acreditam na intercessão dos santos. Eles não acreditam que os santos vai salvar, que eles vão proteger. Eles acreditam que os santos dele intercedem, né, perante Jesus. Essa é a crença deles. Isso não é idolatria, é uma forma de exercer a fé, né? Igual o protestante, ele tem também a sua forma de exercer a fé, né? Por exemplo, tem os cessacionistas, os cessacionistas, né? Que acreditam que não existe mais milagre, não existe milagre. É uma forma de crença. Depois que fechou o cânon, não existe mais milagre. Por isso que o pentecostalismo ele vai cair no outro extremo, né? Vai achar que a experiência sobrenatural é uma coisa simples, né? Orou, o milagre acontece. Mandou ressuscitar, ressuscita. Mandou a cura, é curado, né? Recebi o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, falei em línguas, agora eu sou superior aos protestantes históricos, né? Então, existem os dois extremos. Então, existem formas de... O pentecostal, ele acredita que ele falando em línguas, né? Ele tá falando a língua dos anjos mesmo, né? Ou então alguma língua de algum país, não sei. E há aqueles que acham, acreditam que eles caindo no chão, alguém mexe o paletó, ele cai no chão, ele está sendo mais espiritual, né? Então é uma forma de crença. Se o protestante ele pode ter, porque o católico não pode ter também, né? Então a angiologia ela será inevitável de ser entendida, né? Outra proposta aqui do nosso canal é o seguinte: pessoas que procuram aula como a nossa, elas nem para elas encararem alguns temas pesados que nós tratamos, nós pressupomos que elas são pessoas que estão nessa mesma sintonia que nós, né? Elas têm um certo preparo, um certo chamado para isso. Né? Se eu começar a falar de demonologia aqui, por exemplo, demonologia, falar, ó, existem 7 princípios do inferno, por exemplo. Isso vai ser algo pesado. A gente não vai fazer bem, não vai fazer bem para você, e não vai fazer bem espiritualmente para você. Agora, se a pessoa ela tiver um chamado de guerra, ela vai ter que se preparar para isso. Pouquíssimos, não é para poucos, né? Não é uma questão quantitativa. Então, o canal ele pode ser apresentado, ele pode ser apresentado, aproveitado de várias maneiras, né? Há aqueles que têm a dimensão mais da filosofia, mas não tem a dimensão mística. Há aqueles que têm a dimensão mais mística, mas não tem a dimensão filosófica, né? Há aqueles que buscam a pequena via, né? Como salmista, né? Não quis me ocupar de grandes coisas porque eram profundas demais para eu entender. Antes quis estar como uma criança desmamada, tal. Então existem várias espiritualidades e nessa multiforme, graças a Deus, todas elas cabem, inclusive a experiência católica, que é a mais antiga, que é a dos santos, que é aquela que entregou para nós o cânon e a doutrina da Trindade. Né? É... Oração, intercessão, adoração é um termo central para a gente, embora eu tenha algumas críticas a essa liquidez dessa adoração, que não deveria ser líquida, né? Comunidade também, mas principalmente sinergia, pequenos grupos, né? Pequenos grupos não em templos, mas você encontra uma pessoa, por exemplo, em outro estado, você faz uma amizade com ela, você já tem uma sinergia. Não precisa ser dentro do templo, pode ser dentro das redes. Você encontrou uma pessoa na rede, mas você encontra pessoalmente. Se você encontrou pessoalmente, você não está mais na rede, você já tem um relacionamento concreto, aí já a possibilidade de sinergia ela já pode ser estabelecida. Sinergia é um termo central. Né? O estudar a história do pensamento, saber a diferença entre neoplatonismo e mística cristã, estudar o hermetismo, conhecer o que é o hermetismo, né? O que é a espiritualidade da Índia, o que é Kundalina? Kundalini. Você sabe o que é Kundalini? O que é o que são os Vedas, né? O que são o que é a tábua da esmeralda, né? Mas quando você vai estudar, você não vai estudar para aprender. Essa que é a originalidade do nosso canal. Você não vai absorver aquilo para você. Você vai desconstruir aquele pensamento. É igual o Alvin Plantinga, ele é cristão. Ele está lendo livros de ateus. Ele não é ateu. O que ele está fazendo? Ele vai argumentar contra os argumentos ateus. Né? Ele vai fazer aquilo que Paulo fala. Nossas armas
são poderosas em Deus para destruir fortalezas, levando todo o pensamento cativo em obediência a Cristo. Né? Então, você desconstrói filosofias que são diferentes do pensamento da igreja. E você tendo preparo para desconstruir, você vai ler aquela literatura. Mas você vai ter que ter um preparo espiritual tremendo. E há vários graus e níveis, né? A pessoa ela sabe até onde ela pode ir, né? Nós não estamos incentivando aqui irresponsavelmente. Nós estamos sempre colocando princípios, né? Nós estamos falando o tempo todo, né? Saber onde está pisando. Aquela coisa, não faça isso em casa, né? Então nós temos aqui nosso e-mail, né? Pode escrever para a gente qualquer dúvida que tiver. Outro termo coisas essenciais, unidade da igreja, né? Escatologia, os próximos tempos. A última semana de Daniel, que são 7 anos, né? O anticristo, a nova ordem. É claro, o amor a Jesus, o amor ao humano, mas isso é uma coisa que já é tão óbvia, né? Que já se fala tanto do amor e não se vive que é melhor, às vezes nas entrelinhas você percebe, né? Aquilo que é tão, às vezes é falado, por exemplo, de uma forma mais gospel, né? Eu sou um adorador, eu sou um apaixonado, né? Mas a proposta nossa não é essa. É dizer muito da forma mais doce sobre Jesus e não acolher o ser humano. Não é essa a proposta da sinergia. A proposta da sinergia é acolher o ser humano silenciosamente, né? Sem fazer muita propaganda de si mesmo. É uma questão mais de discernimento, né? Sabe aquela coisa, o santo bateu ou o santo não bateu? Eu não vou ficar aqui insistindo para você, eu já falei algumas vezes, né? Nós vivemos na era da ambiguidade. Ninguém sabe quem é um cristão e quem não é. Você não sabe se eu sou cristão, eu não sei se você é cristão. Apenas o discernimento, né? Outra questão central é a questão da ira que está por vir, né? A ira que está, aliás, está por vir, eu falo sempre está por vir, mas é um erro de português, tá? A ira que está para vir, né? A ira que está para vir, ou a ira que virá no porvir, né? Então, o que ocorre aqui? Entender a questão da ira é o seguinte: você não precisa ficar brigando com o satanista. Não é essa a proposta. Você tem que entender que a briga é de Deus, do transcendente, contra a humanidade. Certo? A humanidade. Jesus mesmo falou: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ele falou isso para os fariseus. Ele falou: vocês. Ele falou: ó, os construtores, né? Construtores. Vocês rejeitaram a pedra. Outra coisa, ele falou diz que é desejável que não é revelado a alguns os mistérios de Deus. Jesus vai falar isso, que não é revelado a alguns, né? Que eles ouçam e que não entendam. Que eles veem, né? Não merecem ser salvos, porque se eles entendessem, eles seriam salvos, mas Deus não quer, né? Deus endurece o coração de Faraó, né? Não é uma proposta de calvinista, predestinação, entender de maneira errada Romanos 9, sendo que ela está falando da escatologia. Não, não. É a questão que Deus, quando ele sabe que a pessoa não quer, ele mesmo já os entrega a um sentimento reprovável. Eles mesmos os entregam a um sentimento reprovável. O próprio Deus entrega a humanidade para o anticristo. Por quê? Por causa das transgressões. Por isso que o objetivo final será ungir o Santíssimo, né? Aqui, gente, vamos pegar um versículo bíblico aqui. Vamos pegar Mateus 13, do 12
ao 15, né? A quem tem será dado, e esse terá, eu sempre utilizo a versão NVI, né? Minha preferida. A quem tem será dado, e esse terá em grande quantidade. De quem não tem até o que tem. Vamos pegar a partir da 13, do 13, né? Mateus 13, do 13 ao 15. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que esteja sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que esteja sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Essa parte aqui é João 6, né? 44. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Não o atrair. Certo? E eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Né? Ó, essa passagem é central, ó. Segundo Tessalonicenses, né? Capítulo 2, do 10 ao 12. Presta atenção, hein? Ou melhor, do 9, segundo Tessalonicenses 2, do 9 ao 12. A vinda desse perverso vamos pegar do 9 mesmo, senão vai ficar muito longo, né? Tá falando do anticristo, tá? Segundo Tessalonicenses do 2 ao 9. Depois vocês podem ler desde o capítulo 1. O capítulo todo desse capítulo aqui. Mas vamos pegar segundo Tessalonicenses 2, do 9, versículo 9 até o 12. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Não é para os que estão sendo salvos. Tá entendendo? É para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Entendeu? Porque você não precisa. A questão aqui é. A proposta é para aqueles que amam, né? O conhecimento, a verdade. Não é uma proposta de querer convencer quem não quer verdadeiramente a entrega efetiva a Cristo, né? Essa que é a questão que Paulo está propondo. É o que eu falo algumas vezes aqui no nosso canal, né? Se o produto é bom, por que uma pessoa precisa ficar insistindo muito, né? Frase do grande evangelista Howard Smith. Porque alguém deveria ouvir o evangelho 2 vezes quando há pessoas que não ouviram nenhuma vez? Apocalipse 17:17. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem. No caso, ele, né? O anticristo, né? Pois Deus colocou no coração deles o desejo Vamos pegar a partir do 16, né? A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem
em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Eu vou ler, eu vou ler também a versão da Almeida Corrigida e Fiel, né? ACF. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tem uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus, né? Então, Apocalipse 17 e 17. 17 e 17. 1717 é um ano central pro Cronos. Inauguração de uma instituição, no caso, o compasso. O compasso. Então, cumpram o seu propósito. Êxodo, né? Êxodo 14, né? Versículo 4. Então, Deus falando, então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Versículo 8. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito. E esse perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. O outro versículo que eu li da outra vez, eu vou ler também, que está em Mateus, vou ler também em Marcos. Na versão da Almeida Corrigida e Fiel. Marcos 4, do 11 ao 12. E ele disse-lhes, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então, se eles entendessem, eles seriam salvos. Então é fechada a porta de salvação, porque eles não querem ser salvos. Então, esse é o sentido de que a ira é a ira que está para vir. É o aspecto central desse momento histórico que estamos apresentando, né? Não se trata de você. Eu vou deixar bem claro, porque a pessoa não entende, né? Não é uma proposta de tentar fazer muita propaganda, sabe? E tentar convencer muito, não. É mais ou menos assim, ó. Estão apresentando aqui uma ideia, né? Estão falando certas proposições, né? E acerca do que é o conhecimento de Jesus e o que é o conhecimento do bem e do mal. Agora, a pessoa, ela tem um livre-arbítrio. Se ela escolhe o que ela quiser escolher, não é uma proposta do canal ficar insistindo Não, é o contrário. O desejo de Deus é que sejam enganados. Porque o mundo ele é maligno, o mundo ele é contraditório, o mundo ele não acolheu misericordiosamente, né? O amor de Deus, é isso que está dizendo, né? Inclusive nos últimos tempos, né? Uma única atitude, como um copo d'água poderá salvar uma pessoa. Você dá um copo d'água a alguém que está ali, como alguém que está como dando um testemunho de Jesus entre aqueles poucos que estão dando um testemunho de Jesus profético. Uma atitude de um copo d'água poderá salvar uma pessoa naqueles tempos. Porque não vai haver amor, não vai haver fé. Quando o filho do homem vier, porventura haverá fé na terra? Por aumentar a maldade, o amor de muitos esfriará. Então o amor hoje já é considerado líquido, né? Na filosofia. O ódio ele já está na política. Então, trairão uns aos outros, matarão uns aos outros, né? Na própria, até mesmo na família, um vai estar contra o outro. Então, isso é escatológico. O homem, isso sempre foi assim, né? Na época de Noé, só Noé foi salvo, a sua família. São poucos que são salvos. Apenas Noé foi na arca com a sua família, 8 pessoas apenas.
Em Sodoma não tinha nem 10 justos ali em Sodoma. E sempre foi assim. No, o caminho largo muitos entram pela porta espaçosa, muitos são que entram no caminho da perdição, poucos são que encontram o caminho e a porta é estreita. Então, a humanidade, ela, na maioria das vezes, ela escolhe o mal e não é proposta da escatologia, não é a proposta da universalidade, né? Universalismo, que todos sejam salvos. Não. Tempo de buscar Jesus é tempo para buscar Jesus. Tempo para buscar anticristo será tempo para buscar anticristo. Quando nós vivemos, e vai lá ter poucos, né? Poucos que vão estar realmente se voltando para Jesus. Embora vai ter uma multidão lá, né? De línguas que não se possa contar, tal, né? Mas a humanidade vai estar muito grande, vai ter muita gente, a população vai estar em mais 7 bilhões de gente, né? Então, por porcentagem, serão poucos, né? Em termos de porcentagem. Agora, outra questão então, nós estamos trabalhando aqui com conceitos, né? Outro conceito essencial para o nosso canal nossa escola é discernimento. Anote isso. O discernimento é mais importante do que coragem, estudo e qualquer outra coisa que você possa imaginar. É importante humildade, é importante amor, é importante paciência, mas principalmente discernimento. O amor, ele possui uma esfera terrível também, terrível, né? João Batista falava raça de víboras, né? Jesus falava filhos do diabo, né? Paulo falava parede branqueada, né? Então, ele tem uma dimensão terrível também, o amor. A questão que nós temos que entender é a seguinte: o fim dos tempos, não podemos subestimar a impenitência do mundo. Não podemos ser apenas simples como pombas, mas também prudentes como uma cobra, como a serpente. O mundo, ele jaz no maligno. A impenitência do mundo não pode ser subestimada. Não pode ser subestimada. As pessoas, na maioria das vezes, elas escolhem o mal. Então, quando existem quando Jesus fala, olha, faz aquele discurso, né? Fala, ó, que discurso duro esse. Quem pode ouvir? Vai todo mundo embora. Aí os discípulos chegam para Jesus e falam, olha, todo mundo foi embora. Jesus fala, ó, você também quer ir embora também? Então não há muita insistência da parte de Jesus, né? Porque a pessoa, ela tem que querer, ela tem que ter uma escolha, é uma entrega livre, é uma entrega que é provada nas noites, ela é provada no deserto, porque você nascer de novo, meu caro, muita gente nasce de novo, né? Mas a perseverança, ela se dá através da aprovação. Quando chegar aos últimos tempos, você sabe qual vai ser a era dos últimos tempos? Vai ser a era da blasfêmia, meu caro. A era da blasfêmia. A era que você irá orar a Jesus. Jesus, ele não está querendo propor doces consolações de diálogo e oração, não. Ele está condenando aquela geração. Condenando. É isso que vai acontecer. Vai haver E os primeiros a receber a ira de Deus serão os próprios profetas. Né? Eles que estão ali como representantes, eles estarão como representantes. Né? Então é mais ou menos essa ideia. Por isso que fala. Por isso que está aqui em Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Né? Por que permanecem fiéis? Porque será um período da blasfêmia. Né? Será muito mais interessante, né? Você fazer uma aliança ali com o anticristo e fugir de toda aquela situação ali que está
É um momento em que o anticristo ele vai ser mais atraente do que o Deus transcendente. Pessoas irão blasfemar contra Deus. Deus vai se tornar detestável, né? A oração não ser ouvida, né? Para ser ouvida, a oração teria que ter uma insistência muito grande, né? Daniel ele orou ali muito tempo ali com jejum para receber a mensagem do anjo, né? Mas dos anjos que estavam ali propondo a revelação para Daniel. Quando você está nessa época, é uma oração de guerra, para que haja aquele incenso que são as orações dos santos que chegam até Deus. Então realmente as coisas ocorrem, a intervenção histórica por causa dessa perseverança da oração dos santos. Então são essas algumas das características do nosso canal, das nossas propostas, né? Para ficar bem claro. Por exemplo, então nós vamos relembrar alguns conceitos, né? Mística, filosofia, oração, intercessão, união da igreja, escatologia, o ensino não é o propósito de Deus não é insistência para que sejam salvos, mas será salvo quem realmente buscar, né? Para alcançar poder é através das noites escuras que João da Cruz fala, né? A alma unida a Deus. O demônio teme essa alma, como é o próprio Deus. Mística, filosofia e unidade da igreja, né? União entre a igreja católica e a igreja protestante e igreja ortodoxa. Também é central entender o que é uma seita, né? Uma seita é um grupo que fala que a verdade está apenas ali, que ali é a igreja verdadeira e ela não aceita os outros cristãos. Só ali está a verdade que surgiu agora, surgiu há 100 anos atrás, surgiu há 200 anos atrás. Ali é o caminho da verdade, né? Ou porque ela é a igreja do véu, ou porque é a igreja que guarda o sábado, ou porque é a igreja que vai de casa de 2 em 2 nas portas, né? Falir lá que estão testemunhas de alguma coisa. Ou então porque é a igreja dos últimos dias, que Jesus é irmão de Lúcifer, sendo que a palavra Lúcifer sequer existe, é um erro de tradução. Os nomes bíblicos não são outros, né? Não se fala Lúcifer, né? Na escritura. Não tem esse nome. Beleza, gente? Ok. A vida pode ser leve nos tempos que virão? Sim, tem uma dimensão leve. Tem uma dimensão leve, tem uma dimensão de amizade, né? Tem a dimensão de você aproveitar a vida, de você, né? Aproveitar, fazer uma faculdade de filosofia, né? Você procurar cultura, procurar ouvir música, enriquecer a sua experiência cultural, né? Ouvir uma música clássica, por exemplo. Nós temos colocado alguma coisa aqui para vocês. A vida ela pode ser leve, a vida ela pode ser suave, a vida ela pode ser tranquila, né? Mas não se pode deixar de levar em conta a tensão dos momentos que irão vir, né? Por isso que se nós ficarmos fazendo muito aulas muito leves, aí vocês vão acabar se distraindo e não é essa a proposta. A pessoa tem que sentir a pressão, tem que sentir a pressão para se preparar, né? E em algumas aulas, por exemplo, assista a nossa aula
Então é isso, gente. Temos algumas aulas aqui como falando sobre a sinergia, né? Fundamentos e aqueles que estiverem efetivamente dentro desse doce encontro com Jesus, esses é os que serão protegidos no final da história, né? Como foi feita uma promessa, eu o guardarei na hora da provação, né? Então é o descanso no meio de toda a tribulação. Há espaço sim para descanso, para a suavidade, né? Pro repouso, né? Pro repouso, para a suavidade, para amar Jesus, para viver o amor, para viver a sinergia, para viver a adoração, né? Viver a amizade serão entre poucos, né? Lá, o próprio Karl Rahner vai falar isso aqui. Serão poucas comunidades e não será algo abrangente, né? Então o descanso dentro da ira, né? Ele é feito quando é superada toda essa tensão originária que antecede esses tempos que se aproximam, né? Quando nós nos inserimos no tempo da esperança, né? O tempo da esperança é o tempo do abrigo, da proteção, do suave repouso no amado, como vai dizer João da Cruz, né? O seu poema, trecho de um poema de João da Cruz. Essa luz, olha o poema todo, tá? Noite Escura, poema Noite Escura. Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa ventura, sair sem ser notada, já minha casa estando sossegada, na escuridão segura, pela secreta escada disfarçada, ó ditosa ventura, na escuridão velada, já minha casa estando sossegada. Em noite tão ditosa, e num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava coisa, nem outra luz nem guia, além da que no coração me ardia. Essa luz me guiava com mais clareza do que a do meio-dia, aonde me esperava quem eu bem conhecia, em sítio onde ninguém aparecia. Ó noite que me guiaste, ó noite mais amável que a alvorada, ó noite que juntaste, amado com amada, amada já no amado transformada. Em meu peito florido, quenteiro só para ele se guardava, que doce adormecido, e eu terna o regalava, e dos cedros o leque o refrescava. Da meia a brisa amena, quando eu os seus cabelos afagava, com sua mão serena em meu colo soprava, e meus sentidos todos transportava. Esquecida, quedei-me, o rosto reclinado sobre o amado. Cessou tudo e deixei-me, largando meu cuidado, por entre as açucenas olvidado. Bacana, né, gente? Então depois das noites, João da Cruz, ele fala da doce consolação que há no matrimônio, né? Na união matrimonial. Então isso ele é profético
no sentido dos tempos que virão, né? A consolação que se dá no meio da ira, no meio da guerra, no meio da mais escura noite. A igreja de Filadélfia, o abrigo do cristão místico, em meio à sinergia. Nesse doce descanso que é proposto, como nesse poema de João da Cruz, que é a doce proposta do Carmelo, né? A experiência de oração, né? Como está também em Teresa de Ávila, né? Nada te turbe. Poema Nada te turbe de Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante, pois tudo passa. Só Deus não muda, e a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, pois só Deus basta. Teresa de Ávila. Então João da Cruz ele chama a noite escura de ditosa aventura, porque o amado ele se une à amada na noite. Então, de forma simbólica e alegórica, na noite dos 3 anos e meio da grande tribulação, a esposa de Cristo, né? Que não é a igreja de Laodiceia, que não é o cristianismo mediano, que não é o cristão mediano, mas é o cristão que realmente acolhe o ser humano silenciosamente, que vive o amor concreto, o amor que não é líquido, o amor da sinergia. Ele está na noite sendo transformado em Deus, se unindo a Deus, quando Jesus voltará, no fim da grande tribulação, para se unir à sua igreja e para se unir a cada cristão que é a noiva, a amada de Jesus. Não apenas a igreja coletiva, mas cada cristão é a amada de Jesus. Então, no meio da noite, você espera essa doce aurora que é o retorno de Jesus. Qual aurora? Não a aurora que é dita por aí, mas a aurora que é Jesus, a estrela da manhã. A verdadeira aurora. Essa aurora, essa união com Jesus, que é a esposa vai estar esperando no meio da tribulação. Na mais densa noite. É o momento em que mais Jesus se aproxima para se unir à sua esposa, a igreja e cada cristão que é a esposa de Jesus. A igreja de Filadélfia ela é guardada da ira de Jesus, da ira de Deus, e é protegida por seus anjos. Dá para ser leve? Dá. Sim, é possível. Dá para falar palavras doces? Sim, é possível. Entendendo que, primeiro entendendo a aprovação à noite, então nós podemos falar sobre consolação. A esperança e Maranata, ora vem Jesus. No momento da grande tribulação. Será o momento que Jesus parecerá estar mais distante, mas é o momento que ele estará mais próximo. Isso será muito forte. Será vivido na sinergia. O filme Deixados para Trás, ele traz um pouco dessa dimensão do que é isso, né? Traz um pouco do que seria isso, o filme Deixado para Trás. Embora a igreja passe pela grande tribulação. Será algo muito forte. A esperança, ela não é qualquer coisa, ela é onde Deus realmente age e será muito forte essa espera, esse vencer no meio da luz que vence todas as coisas.